Na aula passada, nós aprendemos o que são monômios. Nessa aula, nós vamos ver o que são polinômios, pessoal. Polinômios com uma variável. O que é a variável? Variável são as letrinhas que aparecem. No caso aqui, a gente só tem o x. Então, a nossa variável aqui, pessoal, é o x. Então, quando diz uma variável, nós só temos uma letra. Se fossem duas variáveis, a gente teria o x, o y, o a ou o b. Três variáveis, a, b, c, x, y, z. No caso aqui nós temos só uma variável. Polinômio é uma expressão algébrica de dois ou mais termos. Exemplos. A número 1, nós temos dois termos, o 7x e o 1. Quando é que a gente diz que são termos? Quando são separados por um sinal de menos ou de mais. Aqui no caso da número 2, nós temos um polinômio de três termos, 1, 2, 3, separados pelos sinais de menos e mais. Aqui na número 3, nós temos um polinômio com 4 termos. E aqui no último exemplo, nós temos um polinômio com 5 termos. Uma atenção que nós devemos nos atentar aqui, pessoal, olha só. Nessa de dois termos, nós temos aqui o expoente 1 no x, e aqui nós não temos variável. Sempre o último número, nós não temos variável, que é a letra. Aqui, exemplo número 2, que nós temos três termos. A primeira variável começa com o expoente 2, a outra variável com o expoente 1, e o último número sempre fica sem variável, sem letra, que a gente chama de termo independente. Aqui no exemplo 3, nós temos o expoente 3, 2 e 1, sempre em ordem decrescente. E o último número não tem variável, é claro, se não tem variável, não tem expoente. Nesse último exemplo aqui, começamos com o expoente 5, depois expoente 3, depois expoente 2, depois expoente 1. Ué, professor, e o expoente 4? Não importa, o que importa é que nós estamos aqui em ordem decrescente até chegar no 1, e aqui o nosso último termo, que a gente chama de termo independente, que não tem variável. Ainda continuando, pessoal, aqui estão os exemplos que eu acabei de explicar, né? Convém destacar que os expoentes da variável devem ser números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Olha só, aqui expoente 1, aqui expoente 1 e 2, aqui 1, 2 e 3, aqui 1, 2, 3 e 5. Então tem que ser números naturais, não pode ser nenhum outro tipo de número, como um número fracionário ou um número decimal, ok? Os polinômios de dois termos são chamados de binômios. Olha aqui, ó, número 1, a gente tem dois termos, então esse aqui a gente chama de binômio. Os polinômios de dois termos são chamados de trinômios. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, esse aqui é um trinômio. Os polinômios com mais de 3 termos não têm nomes especiais. Então, nesse exemplo 3 e no exemplo 4, a gente só diz que é um polinômio. A gente não trata com nenhum nome especial, como aqui, ó, 2 termos binômio e 3 termos trinômio, ok?